cangaço no Nordeste criou seus códigos e símbolos, a exemplo da forma como os cangaceiros exibiam suas vestes e adereços. Nesse sentido, o historiador Frederico Pernambucano de Melo desenvolveu pesquisas para chegar ao livro Estrelas de Couro, a estética do cangaço. Com as edições anteriores esgotadas, agora chega aos leitores uma nova edição, a quarta, com o selo da CEP. No Opinião Pernambuco de hoje, a gente traz exatamente o tema estética do cangaço e o nosso convidado é o escritor e historiador Frederico Pernambucano de Melo. Seja bem-vindo, professor, escritor, historiador. Muito obrigado, Valdir. Como disse no começo, um velho amigo a quem estou tendo o prazer de rever. Pois é, nesses tempos virtuais a gente acaba tendo esses encontros, né, e que são também bastante prazerosos. Espero pelo menos que esse programa de hoje seja assim, professor. Bom, esse livro, né, tem uma grande história. Eu estou com um exemplar dele aqui, né? Ele tem uma grande história e o que se sabe é que a primeira edição está esgotada e que alguns exemplares chegaram a ser adquiridos até por R$ 700. Mas aí chega agora essa quarta edição com o selo da CEP. O que muda da primeira edição para esta edição que estará nas bancas, estará a caminho dos leitores ainda este mês? Olha, eu assinalaria particularmente o tratamento da imagem, porque eu devo dizer, até por um dever de justiça, que a equipe da CEP, da Companhia Editora de Pernambuco, está editando como não fica a dever aos centros editoriais melhores do mundo. Eles têm uma equipe de técnicos muito boa, um editor interessado, receptivo às alterações propostas pelo autor e processos técnicos também de alta qualidade. Então, houve um retratamento das imagens todas. Um amigo meu até chegou a comentar da seguinte maneira: disse, as cabeças cortadas, a gente tem receio de que elas tenham um mau odor, né? Porque são, enfim, são tão verdadeiras realistas que haveria esse risco. E há também alguns acréscimos, correções naturalmente, mas acréscimos, e uma justiça que eu estava devendo desde a primeira edição, que era mostrar que o maior rapisodo da cultura do Nordeste profundo, que é o nosso querido Luiz Gonzaga, ele, durante um determinado tempo, e ao longo de cerca de 4 anos, adotou, deixou-se seduzir, ele que menino, ainda levou carreira de Lampião passando por Juazeiro, lá pelo Novo Exu, ele teve que se esconder no mato com a família e tudo, mas ele, então, chegou a adotar, durante os anos a que eu fiz referência, um traje baseado na cartucheira de ombro, cartucheira de cintura, o coldre da pistola, o punhal passado, exatamente seduzido e fascinado pela estética do cangaço. Então, eu bati a porta de um cearense ilustre, que é o nosso amigo Miguel Ângelo Azevedo, que tem um arquivo fantástico em Fortaleza, é o Arquivo Nireis. Historiadores devem atentar para isso, porque é uma fonte de primeira qualidade. Então, ele foi e desencavou uma fotografia muito boa, que está no livro em página inteira, de Luiz Gonzaga Cangaceiro. Dizem que depois ele recebeu umas sugestões do bispo Dom Avelar Brandão de Vilela para evitar aquele negócio de cangaço e tal, aí ele deixou um pouco de lado. Mas durante alguns anos, pelo gosto dele, a sensibilidade inteira era para a estética do cangaço. Essa percepção da estética, ela acaba acontecendo a partir de diferentes vieses, diferentes ângulos, diferentes olhares. O senhor, logo no início do livro, traz uma citação do Graciliano Ramos. E aí, essa citação, né, de um trecho de um artigo que ele teria publicado no jornal Gazeta de Alagoas, lá em 1933. Eu queria ler e depois a gente continua. Corriam pela estrada real, bem montados, espalhafatosos, pimpões, chapéus de couro enfeitados de argolas e moedas, cartucheiras enormes, alpercatas que eram uma
complicação de correias, ilhoses e fivelas, rifles em bandoleira, lixados, azeitados, alumiando. Essas citações, elas são síntese daquilo que é a proposta do trabalho, né? Ou seja, a gente transcende aqui a questão do cangaço, da guerrilha, e a gente vai falar, a partir do senhor e a partir desses outros olhares, sobre uma estética. Que estética é essa? Olha, há aí uma aventura embutida que eu vou contar aqui, porque o historiador, o cientista social, que não vivenciar essa emoção da pesquisa, ele está trabalhando de uma maneira muito rotineira. Então, eu sou autor, já era autor, quando surgiu esse livro, de 2 livros que tiveram grande aceitação, eu digo até cabotinamente, que foram Guerreiros do Sol, Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil, e o Quem Foi Lampião, até editado na Suíça, em Zurique, com a tradução brasileira. E nesses livros eu trabalhei com o conceito jurídico de criminalidade rural, salteador rural, banditismo rural, e também no Quem Foi Lampião, adotando a mesma conceituação. Evidentemente que, à luz da lei, e no Brasil, como dizia Oswald de Andrade, pode faltar pão, mas não falta lei, então, à luz da lei, realmente o cangaceiro era enquadrado em vários artigos do Código Penal, era, portanto, um criminoso, não se discute esse aspecto. Né? Mas, verificando com o passar do tempo, depois desses 2 livros, em que eu estava trabalhando com o conceito jurídico e com o conceito sociológico de desviância, né? Começaram a aparecer nas minhas mãos, até em razão desses livros, um certo sucesso que esses livros tiveram. O Guerreiros do Sol é prefaciado pelo meu mestre de 15 anos, Gilberto Freire, de quem fui assistente. Privilégio extraordinário ter sido assistente de um gênio como era Gilberto Freire. Então, esses livros me trouxeram a companhia de algumas pessoas ligadas ao ciclo do cangaço. Ex-soldados volantes, ex-cangaceiros. Eu me aproximei, então, de um cangaceiro chamado Miguel Feitosa Lima, que tinha sido medalha do grupo de Lampião. Veja que é um vulgo, né? Honroso, medalha, e grande amigo de Lampião e tudo. E então, comecei a verificar, Valdir, comecei a me defrontar com peças chamemos assim, do enxoval do cangaceiro, peças reais, cartucheiras, bornais bordados em policromia, coldres enfeitados, capa de cantil, capa de cabaça, né? Chapéu de couro, que é o ponto culminante da estética do cangaço, e comecei a ficar intrigado, colocando para mim mesmo as questões. Ora, todo criminoso que se considere criminoso tende à ocultação. Isso é axiomático, né? Todo mundo sabe disso. Todo criminoso tende à ocultação, tende a agir disfarçadamente, até para se privar de ser atacado pela polícia ou qualquer coisa assim. O cangaceiro, não. O cangaceiro, pelas peças que iam chegando às minhas mãos, eu fui obrigado a concluir que era como se fosse naquela caatinga que durante 6 meses ela fica estival e um tanto cinzenta. Esse cangaceiro, ele era quase um extraterrestre ali. Era um traje imponente. As pessoas que eu entrevistei, não foram poucas, que se defrontaram com um grupo de cangaços, sobretudo nos anos 30, quando essa estética desabrocha inteiramente, graças ao talento estético de um homem crudelíssimo, mas que tinha sensibilidade estética, que foi o Lampião. Então, essa verificação que se faz nos leva a concluir que havia alguma coisa aí de muito mais profundo do que a mera expressão de criminalidade. Então, eu comecei a investigar isso aí e me recordo que, num dos meus livros a que eu fiz alusão, eu, em várias fotografias, colocava notar o apuro estético das peças
nessa fotografia. Adiante, repetia a mesma coisa, uma outra imagem, com outra. Não? Então, em 1997, eu fui procurado pelo curador-geral da Fundação Bienal de São Paulo, que estava começando a preparar a grande mostra do redescobrimento, que sumariou o Brasil nos seus 500 anos de existência através das artes plásticas. E foi o professor Nelson Aguilar, um esteta renomado da Universidade de São Paulo e da Universidade de Campinas. Então, como bom paulista, ele já me abordou com um contrato na mão. Diga, então, professor, o que é isso aí? Não, eu estou notando, Frederico, que você é um historiador muito fiel, mas você está tropeçando sem sentir em questões que transcendem a história. Você está tropeçando na arte, você está tropeçando na estética. Frederico, você acredita que essa estética que se verifica no modus vivendi do cangaço, o que é que ela tem de exibicionismo, né, de ostentação, e o que é que ela tem de estratégia de guerrilha? Olha, ela atende aos anseios de arte que só a pessoa ignorante deixa de considerar que ela faça parte também do homem rude, do homem primitivo. Quando a gente se lembra que os aborígenes da Austrália, coitados, quase estão dizimados pela civilização australiana, mas esses aborígenes, eles se enfeitavam ao ponto de até depilar a sobrancelha, e isso sem prejuízo da virilidade. Sem prejuízo da virilidade. Mas era uma tradição. A etnia Mursi, na África, é de um enfeite. Os guerreiros, os mais bravos, têm as vestimentas mais, até eu diria, espalhafatosas. Né? O samurai japonês também era de um requinte enorme, e o cavaleiro medieval europeu. Né? Todos esses grupos que tinham uma estética desenvolvida, eles, de certa forma, até sacrificavam um pouco, um percentual do poder guerreiro, eles sacrificavam em benefício da satisfação do seu anseio de arte, do seu anseio de estética. Então, isso aí me levou a concluir que nós estávamos diante, realmente, como o professor Aguilar estava provocando, de uma estética que não poderia passar sem ser relatada ao Brasil, para que alguns gostem, outros não gostem. Uma ocasião, conversando naquele programa com o Jô Soares, ele disse que eu estava endeusando os cangaceiros e tal, porque eu dizia que Lampião era também um estilista. Eu digo, olha, Jô, o que acontece é o seguinte, estilista não é só o que está em Paris, não. Na hora em que Lampião, segundo me disse o cangaceiro Candeeiro, que era da guarda pessoal dele, na hora em que Lampião pega um papel de venda, coloca em cima da coxa e começa a traçar as flores, e em seguida vai cobrir na máquina Siger de mão, máquina Siger de mesa, ele se converte um estilista caboclo, um estilista, né, do fim do mundo, digamos assim, mas um estilista. Não, realmente, tá. E é isso. Então, é uma estética rica. Agora, ela encerra também a blindagem mística que o cangaceiro ansiava, porque ela traz signos que, considerados isoladamente, são pobres porque imemoriais, mas ricos em poder de defesa como amuleto e de retruque como talismã. Pronto, vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente continua e a gente fala exatamente sobre esses símbolos presentes dentro desse figurino, né, dentro desses adereços, dentro dessa estética toda que o senhor estuda. Então a gente faz esse intervalo e volta daqui a pouquinho, conversando com o historiador e escritor Frederico Pernambucano de Mello. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre a estética do cangaço e o livro Estrelas de Couro, que está sendo relançado pelo historiador e escritor Frederico Pernambucano de Mello, agora uma 4ª edição. Frederico,
No bloco anterior, você falava sobre um lampião que, de repente, é também estilista, ele desenha, né? Ele senta na máquina. Eu lembrava de vários outros exemplos que a gente tem aqui no Nordeste, como, por exemplo, Zé do Mestre, que é também um vaqueiro e que trabalha, né? Que cria e que senta a máquina para fazer as suas indumentárias de couro e comercializa isso. Lá em Serrita tem uma associação com vários vaqueiros também trabalhando na máquina da costura, que quebra um pouco essa ideia de que máquina é coisa de mulher, né? Então, a gente tem ícones aí bem representativos dessa macheza que se adentram desse universo, que é o universo da arte, que é o universo da estética. E aí o senhor depois falava sobre esses símbolos, né? Esses símbolos que estavam contidos dentro dessas vestes. E aí eu dou a palavra para o senhor continuar o seu raciocínio. Bom, à frente de todos está o signo de Salomão, que é um sinal divinatório tão importante no Nordeste, sobretudo no Nordeste rural, e não só para o cangaceiro, para o sertanejo em geral, que ele tem várias corruptelas. Signo de Salomão, signo Salomão, sim Salomão, sim Seimão, e tem várias corruptelas, de tal maneira ele era, digamos, espalhado na cultura do Nordeste. O vaqueiro, o tangerino, o tropeiro, quando viajava pelo sertão, e num determinado momento ele via, quem já esteve no sertão sabe disso, aquele barro vermelho, um pé de vento fazia assim, como se fosse um pequeno tufão, digamos assim, né? E aquilo ali tem o potencial de fazer com que os burros se espantem, corram e tal, e o homem leve um banho de poeira que não é desejável por ninguém. Então, reza a tradição que o tangerino, o tropeiro, o que é que fazia? Pegava o cabo do buranhê e riscava na areia o signo Salomão. E aí reza também a fé, que imediatamente aquela formação se dissolvia. O cangaceiro vai buscar esses signos, ele não inventa signos novos, não. Esses signos são imemoriais, remontam ao mundo antigo, não é nem a Península Ibérica, não. Chegaram à Península Ibérica, muito bem, mas vem do mundo antigo. Né? Tanto que ele o signo de Salomão é a estrela de Davi, é a mesma coisa, que hoje é até o símbolo do Estado de Israel. Muito bem. Mas é um sinal sagrado, é preciso dizer, tanto para judeus quanto para cristãos e muçulmanos. É um signo comum a essas três culturas de religião monoteísta. Então, o signo de Salomão é a grande expressão. Tá? Em seguida, nós temos a flor de lis, que é o lírio, e que no sertão é chamada de palma, e que não há copa de chapéu de vaqueiro, como também de cangaceiro, que não tenha essa palma colocada em couro branco, com aquelas características de como se fossem pequenas folhas, né, da flor do lírio. No Nordeste, eu verificando a origem desse signo, que é a flor de lis, verifiquei o seguinte, que ele era... Você sabe que a cultura do sertão ela é muito retentiva, muito arcaica. Então, esse signo ele vem do fato de que era o sinal da dinastia que antecedeu a Casa de Bragança, que era a Casa de Avis, que irá morrer apenas em 1580 com a morte de Dom Sebastião e Alcácer Quibir. E aí subirá, 60 anos depois, a Casa de Bragança, com outros sinais que são as atuais quinas portuguesas. Mas o sertanejo gostou da flor de lis, manteve a flor de lis, ela é um sinal de pureza, e aí, claro, isso dá uma valentia ao homem, né? E poderia concluir falando apenas do terceiro signo, né? Que é também importante, que é a cruz de Malta, a cruz que era da Ordem de Cristo, que foi a entidade que patrocinou a descoberta do Brasil em 1500. Mas já fui longe. Diga aí agora, olha, Valdir, você está me colocando com 100 e tantos anos de idade. Você, os amigos, você já colaborou comigo E então, naquela foto lá de Bom Conselho, né? De Flora Gomes.
De Floro Gomes, né? Floro Novaes. Mas, olha, assim, todos esses elementos acabam incorporados a essa estética, né, do cangaço. E uma coisa que eu queria trazer agora é como que isso reverbera, como que isso acaba, de alguma forma, influenciando uma identidade nordestina. E como que outras pessoas em diferentes linguagens, em diferentes segmentos da arte, como é o caso do artesanato, o caso da música, o caso da literatura, acabam incorporando, trazendo esses elementos que foram tão explorados, né, por Lampião e seu bando. Tá? Então, queria que o senhor trouxesse um pouco essa sua explanação sobre essa difusão, essa ramificação dessa estética Brasil afora. Pois é, eu até me recordo, voltando um pouco ao que eu tinha dito, que quando eu mencionei que Lampião costurava e bordava de maneira exímia, e antes de ser cangaceiro, ele vendia os produtos dele, correia de cantil, coberta de bandoleira para arma de fogo, etc. Ele fazia isso com uma arte muito grande, vendia na feira do povoado de São Francisco, que é em Serra Talhada, ou na capital do município, a cidade de Serra Talhada, e ganhava um dinheirinho, isso em 1912, 13, etc. Mas aí alguns autores de São Paulo me chamaram de mentiroso. Isso é mentira, Lampião não costurava bordar, um homem macho como Lampião não ia fazer uma coisa dessa. Aí caiu na minha mão, o historiador precisa ter sorte também, né? Caiu na minha mão uma fotografia daquela coleção do Benjamin Abraão, que acompanhou o grupo de Lampião entre maio e junho de 1936, autorizado por Lampião. Caiu nas minhas mãos um cartão postal de Lampião sentado na máquina, com a mão cheia de anéis em cima do chamado veio da máquina, que é aquela roda com que você vai passando o pano e girando o veio. Então, apareceu. E Lampião, que era um sujeito normalmente taciturno, ele aparece nessa fotografia, que está no livro, o livro que você está anunciando, fazendo o chamado riso de língua dobrada, aquele riso debochado, né? E, como quem diz, o homem mais macho do Nordeste costurava e bordava. Vai encarar? Uhum. E ficam todos silenciosos, né? Isso é muito bom. Então, uma coisa curiosa também é que o impacto estético de quem encontrava o cangaceiro. Eu fui entrevistar em São Paulo o Sebastião Biano, cujo pai tinha criado um terno de pífano, que no sertão é pife, né? E tocava, ele era menino, tocava. Em 1928, ele estava em Itacaratu, quando entrou o grupo de Lampião, ficou todo mundo tremendo e tal, e o pai dele disse, não, eu tenho algum conhecimento com ele. Aí Lampião veio e disse, mestre Biano, em Pernambuco quem tem toque é o governador, mas eu tenho também. O senhor conhece meu toque? Aí ele disse, conheço, capitão. Aí cantou, né? E aí atacou com a bandinha, o Esquenta Mulher, e Lampião ficou muito satisfeito com aquilo, né? Aí dou pimpão, como disse Graciliano Ramos, para aquela ocorrência, e, portanto, eu, ao conversar com o Sebastião Biano em São Paulo, já bem velhinho, quase perto de morrer, eu digo, mas o senhor foi recebido pelo presidente Vargas. Seu maior momento, ele disse, não. Meu maior momento foi em 28, em Itacaratu, quando eu me avistei com o capitão. Eu disse, mas homem, um bandoleiro. Ele disse, não, é uma coisa... O senhor quer que eu retire o que eu estou dizendo? Não, o que você está dizendo, eu acredito. E aí eu vou me permitir mostrar a você... Certo. Frederico, eu queria somente que a gente atentasse um pouquinho, por conta do tempo, né? Eu acho que a gente só tem agora 3 minutos, para falar um pouquinho sobre essa reverberação, né, que eu tinha perguntado, tá? Essa influência que essa estética acaba se espalhando nas outras culturas. Mas isso aqui dá para ver, não? Dá para ver sim. Tá ótimo. Qual é o grupo social no Brasil que tem um sombreiro tão imponente quanto esse? Uhum. Acho que esse chapéu responde a todas as indagações que alguém possa ter, né? E, como você me perguntou, hoje, quando você indaga numa escola, eu queria pedir aos alunos que façam uma síntese da marca nesse sentido que o publicitário dá à palavra, né?
marca do Nordeste. Então, claro, aparece algum cearense que faz a vela da jangada, mas com isso ele se reporta só ao litoral. Para pegar o Nordeste como um todo, é a meia-lua com estrela. Então, os cangaceiros, gostemos ou não, eu respeito quem não gosta, muito bem, mas nos conferiram a marca da região. Isso me parece uma coisa extremamente importante e que faz com que um livro que se reporte a esse assunto não seja apenas uma conversa de desocupados, mas alguma coisa que vai falar ao inconsciente coletivo regional. Eu vou encerrar o programa com uma citação aqui do capítulo onde o senhor traz o armário do nômade, mais precisamente na página 167, quando diz: um deslumbramento de cores, diga-se de passagem, sem exagero algum. Era como se naquele final dos anos 1920, da era lampiônica, os mais esquivos habitantes do cinzento se levantassem contra o despotismo da ausência de cor na caatinga estival e proclamassem o delírio, a vertigem, a folia de tons e de contrastes. Eu acho que isso também é síntese de tudo aquilo que o livro propõe. Na verdade, que os seus estudos propõem, né? E a gente só tem a agradecer a sua participação e parabenizá-lo por essa obra que certamente será lida daqui a 100, 200, 300, infinitos anos. Muito obrigado pela sua participação, Frederico Pernambucano de Mello. Quem agradece sou eu, muito obrigado, e conto com a presença de todos, dia 13, a partir das 18 horas, no Cais do Sertão, para relançarmos o livro na edição ampliada e revista. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo momento.